Olá, meu querido, vamos continuar aqui na nossa videoaula falando sobre o coach. E hoje nós vamos falar sobre essa relação do coach com o aconselhamento e com uma outra expressão muito usada aí nos treinamentos, que é o tal do mentoring ou mentoria. Como é que essa relação entre essas três ações, essas três estratégias de trabalho, de preparação, de pessoas acontece? É o que a gente vai ver hoje na nossa aula. Aconselhamento, coach e mentoria. O que elas têm em comum? Para a gente saber o que elas têm em comum, a gente precisa primeiro conhecer cada uma delas e buscar uma definição rápida aqui. Então vamos lá. Portanto, fazendo uma conexão entre estas expressões. Aconselhamento, que vem de counseling, clarifica opções numa situação de crise pessoal do aconselhando, ajudando o mesmo de maneira rápida e pontual através do aconselhamento. Muito bem. Coaching desbloqueia dons e habilidades já existentes no aconselhando. Conhece-te a ti mesmo. Lembrando a frase lá da antiga Grécia, falando sobre a filosofia, Sócrates, muito bem. E mentoria. Que é a mentoria? É a aquisição de sabedoria e preparo para possibilidades em potencial. Muito bem, olha só a definição dessas três. Aconselhamento tem a ver com o ato de você apontar algumas direções ou de ajudar o seu aconselhando a encontrar algumas direções a partir de orientações ali, encontrar soluções para a sua vida. O coach trabalha mais com o desbloqueio de dons e habilidades, ou seja, você identifica certas habilidades na pessoa que está conversando com você, que você está trabalhando com ela, com o propósito de fazer com que ela se desperte para possibilidades que talvez ainda ela não viu, ou potencialize algumas coisas que ela já vem fazendo, mas que ela precisa dar dinamizar essa realidade no desenvolvimento dessas habilidades. E a mentoria é a aquisição de sabedoria e preparo para possibilidades em potencial. Na verdade, a mentoria ela trabalha de uma maneira mais efetiva, conduzindo dentro da realidade em que está vivendo o seu aconselhando, você trabalha de maneira a orientar em quais são as áreas de grande potencial e como esse potencial pode ser desenvolvido. Não só identificar, mas também orientar o desenvolvimento dessas possibilidades. Diferença básica entre coach secular e o coach cristão. Qual é? Vamos descobrir agora. O coach secular, ou seja, o que é praticado nas empresas fora do conceito cristão, está centrado no indivíduo, é a visão humanista, visando ganhos pessoais, ou seja, o objetivo é olhar sempre para si, olhar sempre no desenvolvimento humano para que o ser humano possa ter condições de crescer e de adquirir mais para si mesmo. Já o coach cristão está a serviço de Cristo, por isso cristão, com vistas à maturidade espiritual do corpo de Cristo para a glória de Deus, conforme Efésios 4, de 11 a 13. Eu quero trazer a leitura desse texto para que a gente faça a leitura desse texto nessa perspectiva do coach cristão. O secular está mais focado no ser humano em si, ou seja, é ganho pessoal. O coach cristão é o desenvolvimento de habilidades para que ele possa colaborar com o crescimento, a expansão do reino, a capacitação para o desenvolvimento de dons, habilidades que vão produzir para o reino de Deus. Olha o que diz o texto que nós citamos aqui. E ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou em algumas versões diz mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, servir a igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida
da estatura completa de Cristo. Muito bem, chegamos ao final de mais uma aula e onde nós tratamos de assuntos bastante importantes, que é o coach, o mentoring, dentro do aconselhamento cristão. Então, são habilidades que podem ser desenvolvidas e que você pode ajudar as pessoas a quem você tem atendido no seu gabinete pastoral, para que essas pessoas possam ser capacitadas com habilidades de dons, talentos e possam colaborar para o crescimento do reino de Deus. Esse é o nosso trabalho como pastores, como líderes, e é isso que a gente deve fazer. Grande abraço, espero você para a próxima aula.